Fala galerinha, beleza? Professor Rodrigo Cavalcante falando. E gente, hoje a gente inicia o conteúdo de funções. Hoje a gente vai trabalhar a parte de função do primeiro grau, vai conhecer um pouquinho sobre a característica dessa função, o que é o zero de uma função, como é o comportamento gráfico dessa função, e para dar todo o embasamento que a gente precisa e seguir o conteúdo. Então, sem demora, vem comigo pro vídeo. Valeu! Então, galerinha, vamos lá? Se liga no primeiro exemplo, olha só. Um jovem técnico em informática decidiu montar uma pequena loja para consertos de computadores. O preço de cada conserto varia da seguinte forma. Para avaliar qual defeito da máquina, ele cobra R$50 e cobra também mais R$30 por hora trabalhada no reparo do computador. Determine o valor pago por um cliente cujo conserto do computador tenha consumido 4 horas de trabalho. E determine também a expressão que fornece o valor pago pelo cliente em função do número de horas trabalhadas no conserto do computador. Gente, aqui, inicialmente, para esse probleminha, eu chamo a atenção para duas situações, certo? A primeira situação é que ele quer que você determine qual é o valor pago por um conserto de um computador que tenha levado 4 horas de trabalho, né, para ser reparado, para ser consertado. E quer também que você determine a expressão que vai fornecer o valor pago pelo cliente, né, em função do número de horas trabalhadas. Beleza? A primeira situação, gente, bem tranquilo, porque é o seguinte, olha só. Se foram 4 horas trabalhadas e ele diz que o técnico cobra R$30 por hora, mais R$50 para identificar o defeito, então o valor pago pelo cliente, o valor pago poderia ser dito da seguinte maneira. Seria R$4, ou melhor, 4 horas vezes R$30 por hora, mais os R$50 para identificar o problema. Beleza? Então isso aqui daria 120 mais 50, ou seja, seria R$170. Até aí tudo tranquilo, bem simplesinho essa primeira ideia. A segunda ideia, ele quer a expressão que fornece o valor pago em função do número de horas trabalhadas. Gente, como ele quer essa expressão do valor que vai ser pago em função do número de horas trabalhadas, quando eu tenho uma função estabelecida, eu tenho uma relação entre duas grandezas. E essa relação ela não se dá de maneira aleatória. Ela precisa de uma lógica para que você relacione essas grandezas, né? Essa lógica, ela pode ser chamada de fórmula da função, ela pode ser a expressão dessa função, lei de formação dessa função, beleza? E aí, nesse problema, se você prestar atenção, eu vou chamar as horas trabalhadas de x, certo? Vamos chamar aqui horas trabalhadas, eu vou representar pela letra x. E o valor pago pelo cliente, eu vou representar pela letra V. Então aqui, o valor pago depende dessa quantidade de horas trabalhadas. De tal maneira que, para eu montar uma expressão, o que é que eu faria? Eu pegaria o R$30, multiplicaria pela quantidade de horas trabalhadas, que a gente está chamando de X, né? Mais esses R$50 que são fixos, que é para identificar o problema da máquina. E aí eu queria chamar sua atenção para a estrutura dessa expressão, porque eu vou ter nessa expressão, uma parte fixa, que são esses R$50, que é para identificar o problema do seu computador, e tem uma parte que vai mudar dependendo da quantidade de horas trabalhadas. Tem uma parte variável aqui, eu tenho uma parte fixa e tenho uma parte variável nesse problema. E essa estrutura aqui, vai ser a estrutura das funções afim, das funções de primeiro grau. Beleza? Então, a função de primeiro grau ela vai ter uma parte fixa e uma parte variável. Tranquilo? De maneira geral, então, eu posso dizer que uma função do primeiro grau é qualquer função que eu possa escrever na forma f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. F de x e y é a mesma coisa, tá? Esse a e esse b são números reais, são coeficientes, são números reais chamados de coeficientes, e o A
ele não pode ser zero, tá? O A ele tem que ser diferente de zero. Então essa é a estrutura da função afim, ó. Esse B, ele é a parte fixa, aqui, ó. Ele é a parte fixa. E o A, ó, que está junto do x, que é a variável, esse Azinho aqui, ele compõe a parte variável, é o coeficiente que compõe a parte variável da minha função. Tranquilo? Então toda função afim ela vai ter essa estrutura. Aqui eu tenho alguns exemplos de funções afim, para a gente identificar rapidamente esse A e esse B aí, ó. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho uma função, a variável é o x, ó, então o 5 está junto da variável, logo o A é o 5, tá? O A, ou 5 feio. O A é o 5, porque é quem está junto da variável. O B é o termo independente, é a parte fixa da minha função, chamada de termo, posso chamar ela de termo independente também. Beleza? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Note que eu tenho aqui, ó, a parte variável, que é o meu A, né, que é junto da variável da minha função, quer dizer, o A vale 4. Professor, o B não aparece. E aí, é uma função do primeiro grau do mesmo jeito? É, galera, porque se ele não está explícito, é porque esse B vale 0. Mas é uma função afim, sim, é uma função do primeiro grau. Nesse exemplo C aqui, ó, note que eu tenho uma função que depende da variável t, né? Então, o 3 vai ser o meu A, que é quem está junto da minha variável. O A vai ser 3. E o B, que é o termo independente, a minha parte fixa, ele vai ser o menos 10. Nesse exemplo D, também para chamar a sua atenção, é comum nesse exemplo o aluno falar que o A vale menos 4 e que o B vale 1. É comum ele cometer esse erro, mas note, gente, que essa função aqui, ó, ela pode ser destrinchada da seguinte maneira. Eu posso dizer que isso aqui é 4x sobre 3 mais 1 sobre 3. E agora, se você analisar direitinho, ó, o A da sua função, na verdade, ele não é o menos 4, é menos 4 terços. O A é menos 4 terços. E o B também não era só 1, ó. O B é 1 terço. Então, muito cuidado quando vê essas frações aí, ó. Para você visualizar melhor, é melhor. Para você visualizar... Para você visualizar melhor, quase que não sai agora. Para você visualizar melhor, é interessante você dividir a sua função, tá certo? Como a gente fez nesse exemplo. Outra situação que é comum o erro do aluno, galera, é nesse exemplo o aluno às vezes bota na cabeça que o A é o primeiro elemento e o B é o segundo elemento da minha função. E na verdade, o que tem que estar na sua cabeça é que o A é o elemento junto da variável. Então aqui eu tenho uma função que varia, que depende de P. Então a variável é P, ó. O A então vale menos 6. O A vale menos 6 e o B ele vale 5. Show de bola? Tranquilo? Então B é a parte fixa, chamada de termo independente. O A é a minha parte, ele está junto, ele compõe a parte variável ali. Ele tem um nomezinho bonitinho, um coeficiente angular, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais na frente. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho agora sobre gráfico da função. Gente, o gráfico da função afim, da função do primeiro grau, ela é uma reta oblíqua, é uma reta inclinada, tá? E essa reta ela pode ser classificada em crescente ou decrescente. Professor, mas como é que eu construo essa reta? Como é que eu construo esse gráfico? É bem tranquilo, você precisa de 2 pontos. Para determinar uma reta, você só precisa de 2 pontos. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou criar uma tabelinha aqui, com auxílio de uma tabelinha. Ó. Vou atribuir valores para a minha variável x e calcular o resultado de f de x, mais conhecido no submundo do crime como y. Então, eu atribuo valores para x e encontro valores para y. Os valores de x é você que determina, é você que escolhe. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, 1 e 3. Se x fosse 1 e 3. Então, vou lá na minha fórmula, no lugar do x eu boto 1, resolvo a continha e acho y. Então, ficaria 2 vezes 1 menos 1. Então, 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1 é 1. Se o x fosse 3, então, lá na minha fórmula, no lugar do x eu ponho 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3 dá 6, 6 menos 1 dá 5.
Aí eu pego esses dois valores aqui, ó, que formam o par ordenado, né? E localizo eles no meu sistema aqui, ó. Então, quando x é 1, y é 1. Quando x for 3, y é 5. Quando x for 3, y é 5. Eu não deixei claro aqui no gráfico, mas é sempre bom a gente lembrar, ó, que o eixo horizontal é o eixo x e o eixo vertical é o eixo y. Beleza? Uma vez que eu localizei esses dois pontos, ó, é só ligar esses dois pontos por meio de uma reta e aí eu tenho o desenho gráfico da minha função do primeiro grau, tá? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. De novo eu vou fazer o auxílio, vou ter como auxílio a minha tabelinha. Eu vou usar os mesmos valores, tá certo? Para x. Então no lugar de x eu vou atribuir 1 e vou atribuir 3. Vou lá na minha função, no lugar do x eu boto os valores que eu determinei, ó. Se o x fosse 1, você concorda que ficaria 5 menos 1, 5 menos 1, que é 4. E se o x fosse 3, eu ficaria com 5 menos 3, que é 2. Beleza? Vou lá no meu gráfico de novo, ó, eixo x é o eixo horizontal, eixo y é o vertical. Vou localizar esses pontos, ó, quando x é 1, y é 4. Quando x for 3, y é 2. Uno esses pontos e aí eu tenho o gráfico da minha função. E aí eu quero chamar a atenção de você para duas coisas. Primeiro, você nota que o primeiro gráfico, a minha função, ela deu uma função crescente. O gráfico estava subindo, não é isso? Isso sempre vai ocorrer, gente, quando o a da sua função aqui, ó, o a, aquele termozinho que está junto da variável, né? Ó, quando o a da sua função ele for um número positivo. Então, sempre que a for maior do que zero, quer dizer, quando o a for positivo, a sua função ela vai ser uma função crescente, tá? No segundo exemplo, note que o a é um valor negativo, o valor aqui de a é menos 1. Então, sempre que o a for um valor negativo, a sua função ela é decrescente. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para frente. Zero da função, gente. Também outro conceitozinho bem simples. Zero da função, ele é o valor de x que vai tornar a sua função igual a zero. Ele é o valor da variável que vai anular a sua função. E graficamente, o zero da função, ele é o ponto em que a sua reta vai cortar o eixo x. Beleza? Graficamente, o zero da função é o ponto em que sua reta corta o eixo x. Então, veja só, gente. Se você pegar esses dois exemplos aqui, para calcular o zero da função, você pode usar o famoso teorema de Chutágoras, e chutando números para x aqui até que zere a sua função. Ou você pode fazer bem rapidinho o seguinte, ó, a sua função, que é representada por 2x mais 10, tem que dar zero. Então, 2x tem que ser igual a menos 10. Lembrando que se um número muda de lado, muda o seu sinal. Então, x vai ser igual a menos 10 sobre 2, ou seja, x vai ser igual a menos 5. Então, você já descobriu o zero da função. No exemplo de baixo, ó, 3x, ou melhor, 3 menos 2x tem que ser zero. Então, menos 2x vai ser igual a menos 3. Mais uma vez, de novo, novamente, ó, o 3 mudou de lado, muda o seu sinal. Então, vamos multiplicar por menos 1 aqui, ó, para tirar o negativo lá da variável, por exemplo. E aí eu vou ficar com 2x igual a 3, x vai ser igual a 3 sobre 2. Belezinha? E aí, ó, graficamente, o zero da função é o ponto em que a função corta o eixo x. Então, se eu tivesse um gráficozinho aqui, ó, da minha função, com certeza a minha função é uma reta, ó, o azinho é positivo, então essa reta estaria subindo aqui, ó, e ela ia subir passando aqui no eixo menos 5. Deixa eu só ajeitar aqui. Tirar o eixo y, deixar só o eixo x. Vai ficar mais fácil você visualizar, ó. Imagine que esse é o eixo x, a sua reta estaria aqui, ó. E esse ponto aqui em que ela corta o eixo x, certamente seria o valor menos 5, nesse exemplo aqui, no exemplo 1. E no exemplo 2, aqui embaixo, ó, esse é o eixo x, sua reta seria uma reta decrescente. Por que uma reta decrescente? Ó, porque o a da função ele é negativo, né? Então seria uma reta
descendo aqui, ó, decrescente. E com certeza ele cortaria o eixo x no valor 3/2. Tranquilo? Galerinha, se você não é inscrito, ó, se inscreve no canal, deixa o joinha no vídeo, ajuda esse vídeo a alcançar um maior número de pessoas. Show de bola? Pra gente finalizar, ó, uma dicasinha bem rápida e simples. Como é que eu vou construir o gráfico de uma função afim, de uma função do primeiro grau, de uma maneira rápida? Como é que eu posso fazer isso? E aí, gente, suponha que você tenha a seguinte função. f de x igual a menos 2x mais 6. Primeira dica que eu dou a você, ó, ache o zero da função, certo? Então, achar o zero da função, ó, menos 2x mais 6 tem que ser igual a zero, menos 2x igual a menos 6, x igual a, multiplicar aqui por menos 1, não troca os sinais, não é isso? Então vai ficar 2x igual a 6 positivo, x igual a 6 dividido por 2 dá 3. Então 3 é o zero da função, beleza? E aí eu vou dar outra dica para você, ó. O b da sua função, esse b aqui, ó, ele é o ponto em que o gráfico corta o eixo y, ponto que o gráfico corta o eixo y. Então, o b da função é onde o gráfico corta o eixo y. Então, com esses dois valores, eu consigo construir rapidamente a minha função. Veja só, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse ponto 3 aqui, ó, ele é o zero da função. É onde o meu gráfico corta o eixo x. E aí eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse 6 aqui, ó, é o b da minha função. É onde o gráfico corta o eixo y. E aí, ó, liguei os dois pontos, tem o gráfico da minha função. Beleza? Não esquece, ó. Aqui, o 3, ó, ele é o zero da função. É onde o meu gráfico corta o eixo x. E o 6, ele é o b da minha função, que vai ser onde o gráfico corta o eixo y. Com esses dois pontos eu já crio o gráficozinho da minha função, ó, lembrando que o eixo x é o vertical, o eixo y é o eixo horizontal. Então é isso, galera. Essa é o que eu teria para falar inicialmente aqui da função do primeiro grau. Espero que tenha dado para entender esses conceitos iniciais, a construção de um gráfico, as raízes ou a raiz, o zero de uma função afim. Chama a atenção, se você não é inscrito no canal, vai lá, deixa o seu joinha, tá certo? Ajuda esse vídeo a chegar a um maior número de pessoas. E eu espero vocês na próxima aula. Tranquilo, galera? Valeu!